Então, vamos começar. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, pode colocar no chat ou me perguntar aí. Auxília, você me dá uma ajuda aí se alguém colocar alguma coisa no chat que eu vou estar prestando atenção aqui na minha outra tela. Então, essa aqui é a página da USDA, e aí o departamento, né, o escritório aí que guarda as estatísticas internacionais é esse departamento aqui, Foreign Agriculture Service, que é o famoso aqui FAS USDA, né? Então, aqui no Foreign Agriculture Service tem várias abas. Eu vou mostrar o que eu costumo utilizar mais, tá? Você pode também, a partir desse banco, né, eles disponibilizam várias estatísticas por grupos de produtos. Então, de acordo com o estudo de mercado de vocês vão começar por aqui. Então, nessa segunda parte do estudo de mercado, vocês vão estar sempre pensando num funil, né? Vocês vão começar falando um pouquinho do cenário internacional daquele produto e como o Brasil se encaixa nisso, e aí depois trazer para o contexto regional, mostrando a participação do Estado, que vocês estão avaliando, como é que ele se comporta dentro do Brasil. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que vir é aqui no Foreign Agriculture Service, para pegar os dados das estatísticas internacionais. E eu uso aqui porque ele consolida várias estatísticas. A FAO também tem, mas a FAO geralmente tem Lembrem-se que, assim, é bom fazer um parêntese aqui, que cada agência, né, de pesquisa aí, cada instituição tem uma metodologia própria para levantamento de dados, né? E para consolidar os dados, principalmente quando os dados são dados internacionais. Então, tem que levar sempre isso em conta. Então, às vezes, quando você começa a analisar o cenário internacional do seu produto, use sempre a mesma base para aquela informação. Por exemplo, você quer ver o comportamento da produção, da área, do consumo, né? Das exportações, porque aqui nesses relatórios também tem. Use sempre a mesma base, porque se você ficar intercalando, a FAO tem outra metodologia de levantamento, né? E aí não trabalha com ano safra, como é o caso da USDA, né? Então, o período vai de outubro a setembro. A FAO trabalha com ano comercial, enfim, com ano padrão aí, né, de janeiro a dezembro. Então, tem algumas particularidades nas estatísticas. Então, eu vou usar de exemplo aqui a soja, tá? Mas vejam, aqui tem para cada classe de produto, e a lógica, tá, de como é que essas informações estão organizadas é a mesma, tá? Então, vendo vocês acabam vendo tudo. Então, veja a quantidade de estatísticas que a USDA consegue reunir. Isso aqui é só uma parcela pequena delas, tá? Então, eu vou entrar aqui em soybeans, vou entrar aqui na soja, nas oleaginosas. Eu costumo vir muito aqui, tem o Data Analysis, e aí, enfim, você também consegue acessar por aqui, né? Se você clicar aqui, tem várias estatísticas um pouco individualizadas para cada país, mas não é isso que a gente quer, tá? Eu quero a geral. Então, geralmente, eu venho sempre aqui, ó, OECD's World Market and Trade. Então, esse relatório reúne as estatísticas consolidadas aí dos principais players daquele produto, tá? Então, esse aqui, quando você quer ter um panorama geral, você entra aqui. Se você quiser ver algum país específico, aí você vem aqui no Data Analysis e vai vendo todo o tipo de relatório. Aqui também, tá? Você consegue gerar os seus próprios dados. Então, se vocês forem lá na página principal, vocês vão entrando nas rotinas aqui, no programinha deles, e você vai gerando a sua própria estatística. Tá? Mas aqui é bem tranquilo, tá?
E aí você pode pegar os relatórios antigos para ver a evolução, mas sempre o último relatório ele tem um históricozinho, mesmo que pequeno. Então eu vou abrir aqui um relatório para vocês verem a cara dele. Então ele tem esse aqui, tá? Esse aqui é o relatório corrente. E aí tem sempre uma análise, tá? Isso aqui já é um estudo de mercado mais sucinto, tá? Prestem atenção um pouco no padrão de como é que são os dados que são apresentados. Isso é o que a gente tenta passar para vocês também, tá? Vejam, por exemplo, aqui as tabelas, tá? Então, ó, olha a unidade, tá vendo? Em milhões de toneladas. Então, esse número é fácil de entender quando você está expondo e tentando apresentar como é que é esse mercado, tá? E aí, o que nos interessa aqui são as diferentes tables que eles geram aqui, tá? Então, como eu já estou mais acostumada, as tabelas que eu costumo usar mais quando eu estou trabalhando com a soja são essas aqui, tá? A 7, a 8 e a 9. E aí, os dados vêm assim, brutos, tá? Estão em PDF, mas a gente pode voltar e daí também baixar esses dados e depois importar para o Excel. Mas lembrem-se que isso aqui está no padrão americano, então tem que lembrar, né, dessa diferença de ponto e vírgula. Então, aí tem para várias oleaginosas, tá? Então, esse relatório reúne as oleaginosas. E aí, então, os relatórios têm todo mais ou menos essa cara, tá? Então, se eu dou mais um zoom aqui. Então, eles colocam aqui os principais produtores, tá? Veja o Brasil aqui. Aqui é o último levantamento. Veja que aqui é o ano safra, tá? De outubro a setembro. Então, o último levantamento de março, né? A Conab também trabalha com esse tipo de organização de ano safra, o IBGE já não, tá? O IBGE é o ano cheio. O ano comercial. Então, depois a gente vai ver essas diferenças. Então, vejam aqui, a partir desses dados, vocês já conseguem, né, quem for trabalhar, por exemplo, com soja, importar esses dados ou pegar lá no original, que aí vocês já conseguem tabular melhor. Mas aí a gente já consegue ver a evolução, já consegue ter uma resposta um pouco rápida, até para... Porque uma coisa importante é que vocês comecem a se familiarizar com os números do seu produto, tá? Olha, eu estou trabalhando com soja, eu sei que soja é a mais óbvia e a mais conhecida, enfim, né? É o tipo de produto que mais tem informação, né? Então, a gente tem esses relatórios da USDA, Conab, IBGE, a gente tem uma outra associação aqui, que é a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a BIOV, que também tem muita informação, ela reúne a parte dessas estatísticas lá no site deles também. Enfim, então, soja eu sei que é meio chovendo molhado, mas é importante que vocês comecem a se familiarizar com a ordem de grandeza dos números. Tá? A produção, nossa, o Brasil, qual que é a escala de produção? É 10 milhões de toneladas? Ou, né, qual que é esse parâmetro? Né? Então, o Brasil produz hoje... Claro, se você pegar lá na Conab, vai ter uma diferença de dado, tá? E aí é por conta do tipo de levantamento. E aí a produção brasileira está em torno de 134 milhões de toneladas, né? Então, aqui é em tonelada métrica, é a nossa tonelada. E aí vem produção, os principais importadores, tá? Os principais exportadores, e o esmagamento e o estoque. Então, os outros produtos, guardados suas particularidades, têm mais ou menos o mesmo estilo, tá? E aqui o farelo de soja e depois o óleo. Então, de posse dessas informações, vocês têm que começar a organizar o seu banco de dados, tá?
Então, para cenário internacional, o melhor é o SDA ou então a FAO. Vamos dar uma olhadinha aqui na FAO-STAT, tá? Que reúne, então, as estatísticas. Dúvidas sobre os dados da USDA? Explorem aquele site, tá? A ideia é mostrar um pouquinho que o site existe, que as informações estão aqui reunidas, tá? Então, você pode vir por produto aqui para entender, mas tem aqui também, aqui, então, no Commodities and Products, as estatísticas estão organizadas por grupos de produtos e tem mais ou menos essa cara já com uma pequena análise. Aí os dados brutos, tá? Para quem quiser, ou está faltando alguma informação, ou quer um nível de desagregação, aí vocês podem explorar essas bases que geram aquelas, tá? Então, o PSD, Production, Supply and Distribution, é basicamente o que tem naquelas estatísticas, e aí vocês conseguem pegar as informações brutas aqui, tá? Aqui no Global Agriculture System, então tem os fluxos, por exemplo, de comércio, quem exportou para quem importou de quem, tá? Exporting Sales Report então isso são umas análises específicas só sobre exportação. Enfim, mas se vocês quiserem pegar os dados brutos, vocês podem vir aqui no PSD, tá? E aí pega essas informações que tem nessa estatística que eu acabei de mostrar. Então, lá vocês vão ter os principais produtores, os principais compradores, enfim. Então, você consegue contextualizar o seu produto, né, internacionalmente. Vamos ver se já abriu a FAO aqui. E a FAO, né, FAO-STAT, onde reúne as estatísticas. Aqui, geralmente, eu uso para pegar mais dados, por exemplo, de FLV, tá? Então, às vezes, a USDA não tem toda a diversidade de produtos de frutas, legumes, verduras, hortaliças, enfim, hortifruti grangeiros, produtos dessa natureza. Então, às vezes, a FAO tem mais, e claro, a FAO tem outras informações, tá? De preço, comportamento dos preços. Na USDA você também tem, mas geralmente são os preços do mercado internacional. Aqui, né, na FAO, por exemplo, tem preços pagos ao produtor, né? Então, tem uma série de outras informações. Então, aqui no trade, a gente consegue ver também essas relações de comércio, tá? E de diferentes produtos. Vamos ver aqui. Por exemplo, não é o caso, né? Mas a gente tem alguns outros indicadores de uso de terra, de uso de fertilizantes, e aí é sempre dado do país, né? Vamos ver esse aqui, então. Livestock. Aqui, vamos ver produção mesmo, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que vem esses dados. Vamos pegar aqui crops. E aí, tá? Vocês vão montando as estatísticas, vejam, ano cheio aqui, tá? É de janeiro a dezembro, as informações. Para alguns países, às vezes, não tem, né, aquela informação, e aí vocês têm que montar. Então, aqui tem área, né, produção, e aí vocês têm que ir montando, tá? Você consegue também, exportar para CSV, então,
então um XLS, que você consegue trabalhar no Excel esses dados, tá? E aí vocês vão plotando aqui, você consegue agrupar, tá? Então você pode pegar aqui, eu quero uma produção total do mundo, e aí você pega o país em separado, tá? Para saber, ou você pega a lista dos países, como aí vão ter todos diferentes lá no USDA, que ele coloca os principais naquele resumo daquelas estatísticas, então aqui você pode listar, tá? Então, geralmente, a gente vem aqui, tá, para produtos que a gente não consegue achar mais facilmente lá na USDA, tá? Isso, então, por exemplo, tá? Vejam a diversidade de produtos aqui, tá? Então, tem muito FLV, que aí aqui fica mais fácil de tentar contabilizar essas estatísticas. Dúvidas até aqui? Posso seguir? Então, vamos lá. Agora, os dados, vou mostrar um pouquinho os dados de produção. Deixa eu vir aqui, deixa eu já deixar aqui aberto, isso aqui é da Conab. Os dados do IBGE, tá? Eu costumo vir direto aqui no Sidra, então isso aqui já é o endereço eletrônico, porque se você vai lá na página do IBGE, você vai indo por classe, né, de estatísticas, você acaba se perdendo, vai chegando nas tabelas prontas que eles mesmos geram, então você perde um pouco de autonomia. Então, tem dois grandes grupos aqui pensando em agrícolas, né, que é o PAN, que é a produção agrícola municipal, então você consegue acessar por essa aba aqui de cima, que ele sempre fica rolando por aqui, tá? E uma outra estatística do IBGE é o LSPA, que é o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. Então, basicamente, o que muda o nível, tá, de desagregação da informação. Então, aqui no LSPA é mais desagregado, você tem, deixa eu mostrar a cara, você tem por estado, não, acho que o PAN é mais desagregado. Aqui você tem as estimativas. A exemplo lá da USDA, as últimas estimativas mensais, aí você tem para o ano, tá? E aí de área colhida, produção, e aí você pode pegar para os produtos, você vem aqui geralmente para montar, tá? A sua planilha. Então, aqui você tem uma série histórica anual da área plantada, colhida, produção, rendimento médio, dos produtos, tanto lavoura temporária como permanente, tá? Então, o levantamento sistemático da produção agrícola, SPA, reúne essas informações e a agregação é Brasil, regiões e estado. Eu vou mostrar o PAN para vocês conhecerem, porque ele tem, aqui é o PPM, a Pesquisa Pecuária Municipal. Então, aqui também reúne as estatísticas de rebanho. Então, quem for trabalhar com isso consegue acessar por aqui. Extração vegetal e silvicultura. E aí, o PAN, eu vou aqui porque todos têm mais ou menos a mesma cara, tá? Então, vejam, esse aqui é o nível de desagregação da informação. Então, eu tenho a informação Brasil, regiões UF, mesorregiões, que é uma agregação, né, de municípios, de municípios que fazem parte daquela. Os estados são divididos em meso e em micro-regiões. Quem fez geotecnologias deve ter visto isso. E por município, tá? E aí vocês podem, aqui tem alguns links mais diretos, mas vocês conseguem montar, tá? Então, tem milho, batata, e tem algumas que eles já deixam meio de bate-pronto. Aí tem aqui cultura temporária, cultura permanente, então vocês vão de acordo com o produto de vocês, onde é que ele vai estar. Então, vamos aqui, ó. E aí, aqui também você vai montar a sua base, o que você quer, tá? Então, o que ele tem aqui? Tem área plantada, área colhida, quantidade produzida em toneladas, tem o rendimento, valor da produção, tá? Essas informações.
E aí você pode pegar isso, né, e avaliar ao longo do tempo. A dica, mais para poder trabalhar melhor com as planilhas, é ir pegando uma informação de vez e criando uma aba lá depois. Eu costumo fazer assim, para as suas estatísticas, você tem uma aba de cada coisa, uma aba de produção, uma aba de área, e aí vocês podem fazer análise, né? Então, eu vou te explicar aqui. Vou só aqui na quantidade, tá? E daí aqui vocês vejam a diversidade de produtos também que tem, tá? Abacaxi, alfafa, tem tudo que é temporário aqui, tá? Feijão, fumo. Fumo tem muito no Rio Grande do Sul, quer dizer, só tem no Rio Grande do Sul. Mamona, mandioca, aí tem as frutíferas também, milho, e aí soja, tá? Só para a nossa análise. Quem for trabalhar com trigo também está aqui. E aí, se eu quiser montar uma série histórica, né? Eu clico em tudo aqui. E aí eu vejo se eu quero o quê? Essa informação desagregada para o município, para os municípios da região que eu estou avaliando. Se alguém tem familiaridade, né, com SIG, com GIS, com ArcGIS, né, se lembra lá das aulas de geotecnologia, pode, inclusive, usar essa base de dados para gerar os mapas, para mostrar a distribuição da produção, então, visualmente, e cruzar informações, né? Produção, com onde é que estão instaladas as fábricas esmagadoras de soja, né? Quem está trabalhando com trigo, como é que está distribuído o trigo ali no seu estado, e onde é que estão os moinhos, e plota os moinhos ali no mapa, enfim, isso enriquece muito os estudos de mercado. O que eu não recomendo é pegar município para todos os municípios do Brasil, né? Porque fora que demora para gerar tabela e depois você fica com uma tabela monstruosa. E aí, então, você pode, ó, por exemplo, pegar Brasil aqui, você pode... Quando você clica aqui, você pode selecionar o estado aqui à sua direita que você quer, seu estado de interesse, ou você pode deixar todos para ver como é que o Brasil, ou como é que o seu estado se comporta em relação aos demais, tá? Então, e aí, município, se eu quiser, eu vou tirar isso aqui, e vou deixar só nos estados da federação para eu ter uma ideia. E aí eu posso fazer o download, tá? Vou fazer aqui para vocês verem. Então, ele dá o nome da tabela, você pode dar outro se você quiser, ou se não, depois você... Você importa para outro lugar. Vamos ver o que aconteceu aqui. Você veio parar na minha outra tela. Tá? Então, por exemplo... O que eu fiz aqui? Fiz bobagem. Não. Tem que deixar tudo clicado aqui. Deixar isso aqui. Alguém? Pode falar. Bom dia. Olá, beleza? Bom dia, Fred. Tudo bom? O lançamento tá certo. Oi? Desculpa. O Léo tá com o microfone ligado. Alguém avisa aí para desligar. Você quer compartilhar a tela para mostrar aqui? Olha lá, ô Léo, tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, cara, não dá. Quer ver, ó? Pessoal, alguém? Eu não consigo. S10 lá em Belém. Desculpa, em São Luís. Professora, você consegue mutar ele clicando? Eu não tô conseguindo aqui, não sei porquê. Você que criou a sala? Fui eu que criei, pois é. Estranho. Era para clicar no microfonezinho dele, aí ele ficava... Pois é, eu tô, mas não... Minha tela? Auxília. Vê se você consegue lá em São Luís, calar o Léo aí. Dessa falta desse navio. Aqui não, eu não consigo também. 124 mil litros. Os lançamentos estão todos certos.
Coitado, né? Já sei que ele realmente não está prestando atenção na aula. Aí, a hora que você vem na planilha, Olha lá. PL de São Luís S10, tá dando só Gente, alguém... falta. Não é possível remover este participante. Não é porque... A Será diferença. que não teve uma sobra que compensou? Fez uma outra corrente aí? Ninguém tem o celular dele, gente? Professora, mandei uma mensagem para ele no chat, aí Beleza. você vai ler. Ô, Léo, da próxima vez você presta atenção na aula, rapaz. Não precisa ligar para atrapalhar a gente aqui. Bom, vamos lá de novo. Baixando a tabela aqui. Isso, tá vendo? Então, aqui vocês têm os dados brutos, tá? De produção, tá? Em toneladas. Veja isso que eu falei. Olha o tamanho que tem desde 74. Eu podia pegar um período menor, tá? Mas isso aqui só para ilustrar. Então, vejam aqui ó, o tamanho desse número, né? Que eu não consigo nem ler esse número, né? Então, 1.000, milhar, milhão, tá? 7. Então, vamos dividir esse trem aqui, né? Vamos deixar tudo vamos deixar milhões aqui. Então, você pode, por exemplo, selecionar tudo e colar especial, aí ele já divide todo mundo, né? Então, ó, 7 milhões de toneladas aí, tudo bem que aqui é em 74, né? Então, vamos ver quanto é que está aqui os últimos... 114. Vocês lembram lá do número da USDA? Estava diferente, né? Era 134. Então, claro que aqui também é o ano de janeiro a dezembro, não é o ano safra, né? Então, tem essas diferenças no tipo de levantamento estatístico, tá? Então, aqui no IBGE, vocês conseguem... Aqui o PAN é o que eu acho que tem um nível maior de desagregação aí, que vocês conseguem gerar várias... Inclusive, tá? Para quem vai trabalhar, quiser trabalhar com os mapas e tal, deixa eu ver onde é que estava aqui, que você já pode pedir para ele os códigos do município, tá? Repetir como que cheguei, porque eu tô tentando aqui pela segunda tela, eu não tô conseguindo achar o botão. Eu tô no Sidra? No Sidra, aí você vai ter que ir... Vamos voltar aqui de novo. Sim, eu já tô aí. Você já está no PAN? Já tô no PAN, sim. Então, você está aqui no PAN, você rola aqui, e aí ele tem vários produtos meio que já encaminhados, assim, o direcionamento, mas se você vier na última, tem tudo, lavouras temporárias e permanentes, e aí você seleciona o seu produto, tá? Então, aí você clica aqui, ó, e ele te remete para a tabela, e aí você seleciona as variáveis, o produto, a periodicidade que você quer, tá? E aí, depois que você clicou tudo, você vai fazer um download aqui e pedir para ele te gerar uma tabela no Excel. Deu aí? Deu, beleza. Tá, então aqui tem essas estatísticas oficiais, tá? E, gente, sempre que ele gera a tabela, do lado tem uma nota, tá? Então, uma nota explicativa de algum ano que não teve aquela informação, né? Geralmente é para produtos mais diferentes, assim, né? Não muito usuais para gente, que aí tem algumas notas que valem a pena, tá? Mas, em geral, ficam aqui alguma informação relevante que você precisa saber sobre aquela informação que ele está gerando. Dúvidas aqui? Então,
Então, em termos de produção mundial, nacional, aqui já começa um caminho. E aí a gente também tem a Conab, é um pouco mais restrita para os produtos, né? Mas tem bastante estatística também, tá? Inclusive para armazenagem, tá? Então, estatísticas de armazenagem, tem sede histórica, quem for trabalhar, enfim, com grãos e também quiser falar um pouquinho dessa coisa de como é que está o comportamento da armazenagem. Mas se vocês rolarem aqui, tem um acesso rápido, mudou o site há pouco tempo, né? Mas eu acho muito ruim quando começa a mudar muito, porque você sempre está habituado a pegar a informação de um jeito, aí depois ela já está de outra forma, aí você, demora para se habituar de novo. E aí, sem muita explicação, né? A página do IBGE também mudou, e às vezes a mudança nem é sempre para melhor. Então, aqui vocês podem explorar a página, tá? Tem mapeamentos, tá vendo? Então, aqui, vocês também conseguem gerar alguns mapas, tá? Armazenagem logística, que vai demorar um pouco aqui, né? Mas tem algumas estatísticas e depois, tá? Se vocês rolarem aqui para baixo, e é sempre para esse nível de desagregação mais macro. Eu gosto desses mapas aqui, sempre lembrando, se vocês forem usar, vocês podem usar para o estudo de mercado, depois põe lá a fonte, Conab e tal, cita direitinho, tá? E aí vocês conseguem explorar aqui, né? Para um nível maior ou menor de detalhamento. Você pode colocar aspectos de logística, porque trabalhando com grãos, por exemplo, isso é importante, né? Que pode constar. E aí, produção. E aí tem para algumas coisas, mapa de visualizações, vamos ver. Aí você seleciona aqui o produto, tá? Vejam que não tem um grupo aí menor de produtos, algodão, arroz, café, culturas de verão, vamos ver aqui. Você pode dar um zoom, ó, tem algumas outras coisas, matopiba, tá vendo? E aí vocês vão explorando isso aqui, tá? Série histórica de grãos, vamos ver aqui. Então, já sai algumas coisas. Eu não gosto que vocês usem esses gráficos já prontos aqui, tá? Porque é importante que vocês peguem os dados, manipulem, montem os gráficos de vocês, façam as correlações, vocês podem fazer correlação de produção, com processamento, com capacidade estática de armazenamento, enfim, tá? Pode colocar taxa de crescimento, enfim, vocês podem explorar bem os dados, tá? Mas é possível, tá? Enfim, vocês precisam, quem for trabalhar aqui precisa ajustar um pouco as escalas, porque senão o gráfico fica esquisito. Enfim, aqui você não consegue juntar mais de um estado, então às vezes é mais fácil fazer no Excel mesmo. Deixa lá os estados de interesse, os principais estados produtores, bota todos juntos num gráfico, coloca a produção brasileira, enfim, tá? Então, aqui tem algumas coisas que dá para explorar. Mas o que eu quero mostrar, além disso, tá? Você pode vir direto aqui para grãos ou café, quem tiver cana-de-açúcar, mas eu vou aqui na série histórica e aí ela tem essa cara, tá? Então, tá aqui por produto, né, em ordem... tá aqui em ordem, acho que deve estar organizada por data de publicação da última estatística, tá? Então, tem grãos, algodão, amendoim, tá vendo? Tem por produtos e tem lá os grãos todos juntos também, nas planilhas iniciais ali de grãos. E aí, vou vir de novo na soja, né? Soja, trigo. Então... Oi? Posso falar? Pode? Tem algum desses lugares que separe a produção orgânica? Produção orgânica. Talvez tenha alguma coisa no censo agropecuário,
E aí, só que o censo agropecuário não tem enfim, essa periodicidade que a gente tem, né? Ó, a gente pode explorar um pouco mais aqui. O PROHORT não tem. O PROHORT tem comercialização de FLV comum, ele não define se é orgânico ou não. A gente pode dar uma pesquisada, assim, confesso que eu não trabalho muito, assim, meus alunos, né, meus orientandos trabalham, e aí a gente pode ver, mas, assim, estatística oficial, assim, com regularidade, não tem. Então, tem sempre algumas estimativas, ou algumas agências, ou algumas organizações que publicam esses dados, tá? Alguma associação, mas, assim, nesses sites oficiais, no IBGE, eu acho que vai ter, talvez, lá no censo, tá? Porque o grupo seria a produção de tomate orgânico em São Paulo. E eu pesquisando tudo, eu achei muito pouco dado, assim, coisa, até no Brasil mesmo. O que você vai ter o tomate convencional mesmo, né? Então. Aí, como que eu teria que falar? Teria que falar que não tem dado suficiente para mostrar e ele estaria dentro desse agrupamento? Ou eu teria que pegar algum dado de agricultura familiar, de algo do gênero, assim, para conseguir... Você pode traçar fazer algumas estimativas, né, se não tiver, porque algum dado ou outro tem, né, mas como não está sistematizado essas informações, você pode trabalhar com algumas estimativas, você vai ter que caracterizar a cadeia do tomate, né, e aí você pode depois afunilar aí para a cadeia de tomate orgânico, né, falando um pouquinho das particularidades da cadeia orgânica. Mas como é que isso está bem distribuído em termos de produção, onde é que ela se localiza e tal, a gente vai ter que investigar. Aí você pode ir manda uma mensagem, um e-mail e tal para a gente, e a Auxília pode consultar lá com o grupo, Auxília, falar com o DAG, com a Josi, tá? O pessoal que está mais com a Monique também, e aí a professora Vanilde, como trabalha também com agroecologia e tal, talvez ela saiba melhor do que onde é que pode estar reunido essas estatísticas, tá? Tá. Então, a Auxília pode dar uma consultada e aí talvez também falar com a Vanilde para ver onde é que ficam mais reunidas essas informações, tá? Tá bom. E aí, então, aqui a gente tem a série histórica. Então, ela tem essa cara, tem 3 abas aqui, área, produtividade e produção. E aí, aqui também, né, tem aqui todos os estados, tá vendo? As regiões e tal. Então, os dados da Conab também são bem fáceis de trabalhar, é bem tranquilo e é bem prático, tá? Para dar esse panorama geral da produção. Deixa eu ver que horas são, 9 horas. Gente, então, para essa aula de hoje, senão também cansa, vou parar agora a gravação.